Graça e paz da parte do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as mãos poderosíssimas do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, possa estar estendida sobre as nossas vidas no poder do nome de Jesus, e eu digo amém. Eu quero vos trazer uma mensagem hoje que é dura de se ouvir e muito difícil de aceitar, porque infelizmente estamos acostumados a ouvir palavras que massageiam o nosso próprio ego. Mas a palavra de Deus, ela não foi escrita para massagear o ego de ninguém. Ela foi escrita com o propósito de nos confrontar, nos disciplinar, nos exortar e nos ensinar, e principalmente para nos libertar de nossos pecados. E precisamos aprender a ser confrontado pela palavra de Deus e aceitar. E precisamos parar de ser somente ouvintes, mas sermos praticantes da palavra de Deus. Porque as pessoas acostumaram a ouvir, por exemplo, eis que eu vejo um anjo com uma chave de uma porta aberta, de um carro, de uma casa, entregando nas tuas mãos. Meu irmão, nesse momento, todos dão glória a Deus, aleluia, e ainda falam, Deus está na casa. Mas quando Deus levanta um pregador, um profeta, um homem, uma mulher de Deus, para nos confrontar com a tua verdade, nós não aceitamos. Precisamos parar de aceitar somente ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Precisamos ouvir o que Deus quer falar para nossas vidas. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Espero que sim. Só que aqui a mensagem é ministrada sem barganha e sem melzinho na chupeira, porque está tudo registrado. Eu falei, está tudo registrado. Os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa atitude, Deus sabe de todos, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele é todo poderoso e Ele sabe os nossos pensamentos. Então pare de achar que você tem poder de alguma maneira enganar esse Deus das causas impossíveis. Deus é o Criador dos céus e da terra, e de todo ser que respire tem que louvar ao Senhor. Meu irmão, comigo a madeira bate com a quina, e a maquina de Jeová corta com força. Doa a quem doer. Escuta essa verdade. É melhor ter poucos amigos pregando a verdade do que estar rodeado de falsos amigos que vivem na prática da mentira. E com isso estão quebrando a cara, porque estão acreditando no errado, estão duvidando do certo, abandonaram o verdadeiro para acreditar no falso. E mais, tiraram Jesus e o evangelho da cruz para colocar o homem e o evangelho da prosperidade. Meu irmão, se você não trabalhar, você não vai conseguir nada. Não pensa você que Deus vai trazer uma casa já imobiliada e entregar nas tuas mãos, não. Vai trabalhar para você ter as coisas. Para estar dando ouvido esses falsos profetas, esses pregadores do demônio do inferno chamado Satanás, que está sendo usado para te enganar, roubar o seu dinheiro para encher o bolso deles próprios, meu irmão. Vai trabalhar que você vai ser próspero. E outra coisa, Deus não chamou ninguém para ser rico, não. Deus nos chamou para se contentar, viver contentamento, ou seja, se contentar com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e nós precisamos ser um bom administrador. Amém? Espero que você entenda. Então se prepara para ouvir essa mensagem. Eu quero te convidar a ler e entender o que está escrito comigo em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11 ao 16, e depois nós vamos ler 2 Samuel capítulo 12. Como é que tem essa história? Na época do rei Davi, vai registrar que era época de guerra. Mas Davi mandou o seu capitão de guerra, Joabe, e o seu homem de confiança, Urias, junto com todo o exército de Israel, para ir invadir outras cidades, para guerrear em favor de Israel e em favor do seu comando como rei. Mas Davi tinha que estar em frente à batalha. Era época de guerra. E nas épocas de guerra, o rei tinha de estar em frente à batalha, para dar exemplo. Por isso que Jesus falou para aqueles escribas e fariseus, que falou, qual de vós me convence em pecado?
Meu irmão, Jesus veio para cumprir a missão do Pai. E Ele nos enviou, também nos chamou para dar continuidade à tua palavra. Então Davi, nas suas férias no Palácio Real, ele decide dar uma caminhada, uma voltinha no terraço do Palácio Real. E nessa caminhadinha, ele estava ali e ele viu uma mulher totalmente nua, de nome Betseba, tomando banho. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um ditado do mundo que diz: mente vazia é a oficina do diabo. Então Davi vai estar em frente à guerra, defendendo os seus exércitos e defendendo as causas de Deus. Ele estava lá cobiçando uma mulher tomando banho. Eu imagino que Davi optou para escolher uma melhor parte com seus olhos carnais, a concupiscência dos olhos, para observar aquela mulher nua. E Davi não se contentou em somente observar aquela mulher. Deixa eu abrir um parágrafo aqui para nossos dias atuais. Quantas vezes nós estamos na internet, principalmente no Facebook, talvez você não está nem com maldade, está vendo cenas que você quer procurar, até mesmo nos estudos bíblicos, mas de repente começa a aparecer aquelas mulheres nuas. Aí, em vez de você sair dessa cena, você fica ali cobiçando com a concupiscência dos seus olhos. O que vai acontecer? Aquela imagem daquela mulher vai ficar colada na tua mente e você vai pegar 5 românticos contra o judeu e vai pecar. Não brinque com o pecado, meu irmão. Essa carne aqui é uma praga contra as nossas vidas. Isso aqui milita contra o Espírito. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. E quem está em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos viver na prática do pecado e nem tampouco pecar. E se pecar, pede perdão ao Senhor Deus. Então aquela imagem ficou colada na cena, na cabeça de Davi. Davi não se contentou em só ver aquela imagem. O que aconteceu? Ele chamou os seus súditos e mandou investigar para saber quem era aquela mulher. Olha só como o desejo do diabo é nos tirar da direção de Deus. Então os soldados foram investigados na cidade e descobriram que era Betseba, mulher de Urias. Então eles relataram para o rei Davi: rei, aquela mulher Betseba, mulher de Urias, o heteu. E quem era Urias? Um dos soldados de confiança do rei Davi. Mas Davi não estava nem aí. Ele estava tão alucinado pelaquela imagem daquela mulher nua que ele não se contentou. O que ele fez? Ele enviou uma carta para o Joabe, capitão do seu exército, e mandou que Urias viesse para o Palácio Real. Então Urias, em obediência ao rei, foi para o Palácio Real. E lá o rei Davi teve uma conversa com ele. Olha aqui, Urias, eu imagino quantas guerras guerreamos juntos, quantas batalhas enfrentamos, e todas elas o Senhor Deus nos deu a vitória. E você está de frente mais essa batalha. Fala o seguinte: descansa, vai para a tua casa, dá aquela relaxada e vai desfrutar da tua mulher. Mas o rei Davi não estava preocupado com a saúde física de Urias. O rei Davi não estava preocupado com a vida de Urias. Ele não queria proteger Urias de nada. Pelo contrário, ele estava querendo ocultar, esconder o seu pecado. Mas Urias falou: como pode eu ir para a minha casa, se deitar com a minha mulher, estar com a minha família, se o capitão da guarda Joabe e todo o exército está morando em tenda em frente a uma batalha? Eu não sou digno de fazer isso. Então Urias saiu da sala real e foi embora. Davi achou que ele tinha ido para a sua casa, se deitar com a tua mulher. Não, ele ficou deitado com os outros soldados, os outros súditos do rei ali no corredor. Aí os informantes do rei Davi viu Urias, o heteu, lá no meio do povo. O que aconteceu? Eles foram até a sala do trono e falaram para o rei: rei Davi, Urias não foi para a tua casa, ele está aqui no corredor. Então Davi mandou lhe chamar mais uma vez na sala do trono. Então Davi ali começou a embebedar Urias, com o propósito de ele ficar bêbado e voltar para a tua casa,
para se deitar com a tua mulher e o povo não descobrir que é o filho de que Davi pecou com Betseba contra Urias e contra o próprio Senhor Deus. E Urias foi embebedado, o rei Davi mandou ele embora, ele permaneceu de novo no corredor com medo do teu povo. O que aconteceu? Foram os informantes, foram até o rei Davi e falou: ó, Urias, o Eteu, está lá no corredor, no meio do povo, lá, no meio dos outros soldados. Então Davi escreveu uma carta, aí Davi começa a botar o plano que Satanás queria que ele colocasse em prática. Porque o alvo de Satanás é matar, roubar e destruir. E se nós, como crentes, como cristãos, não vigiar, a gente cai nas ciladas, nas armadilhas do diabo. Então, Davi começou a botar o seu plano, o seu projeto diabólico, direcionado por Satanás, em prática. Então, Davi escreveu uma carta e mandou que um dos seus súditos levasse até, que mandou que Joabe botasse, estava escrito na carta, Joabe, bota Urias o Eteu de frente à maior batalha para que ele morra. E mais um detalhe, Davi foi tão covarde que ele mandou o próprio Urias o Eteu levar essa carta que estava sentenciada à sua própria morte. E Urias, em obediência, nem sequer abriu a carta. É claro que no Velho Testamento, quando o rei selava com o anel, ninguém podia abrir essa carta, senão podia ser morto. Então Urias levou e entregou a carta a Joabe. E quando Joabe leu a carta, eu creio que ele até se assustou. Mas Joabe, em obediência às ordens do rei, que tinha que ser obedecido, ele botou Urias e mais alguns soldados em frente à maior peleja, e aconteceu que eles se retrocederam e Urias e mais os soldados foram mortos. Entenda uma coisa, não somente Urias foi morto, outros soldados, outras famílias ficaram órfãos. Tudo por causa da cobiça de Urias, do rei Davi, sobre a mulher Betseba de Urias. Mas o rei Davi achou que com a morte de Urias estava tudo solucionado. Meu irmão, está tudo registrado. Se você pensa que o meu Deus, chamado Jesus Cristo Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, está morto, você está muito enganado. Quem está morto é o Deus que você serve. Se você não serve Jesus, você serve o diabo. Você serve Satanás. Você serve o reino das trevas. Porque o meu Deus é luz. O meu Deus é verdade. A palavra que meu Deus traz para nós pregar é confronto, é disciplina, é exortação, é correção. Doa quem doer. Eu estou aqui para pregar a verdade. Então aconteceu que Betseba mandou um recado que o rei Davi jamais esperava ouvir. Diga ao rei que eu estou grávida. Pronto. Aquela notícia caiu como uma bomba sobre a vida do rei Davi. Aí aconteceu, o que aconteceu? Deus levantou o profeta Natã e o enviou até ao palácio real para confrontar o rei Davi. Meu irmão, quando Deus envia para você falar a verdade, não fique querendo massagem ego de ninguém. Não fique escolhendo mensagem que agrada A, que agrada B. Prega o que Deus mandou você pregar. Entenda uma coisa, Natã, ele poderia ser até morto, porque ele foi até o palácio real, lá no ninho do rei Davi, dentro do palácio real da sala do trono, para confrontar Davi. Mas Natã não foi pela tua própria força ou pela tua própria vontade. Ele foi enviado por Deus, porque quando Deus envia os teus servos, Deus o capacita, Deus os dá autoridade, Deus lhe dá ousadia, Deus lhe dá poder e a obra vai ser feita, a palavra vai ser pregada. Porque a palavra de Deus não é para matar ninguém não, meu irmão. A palavra de Deus é para nos libertar de nossos pecados. A palavra de Deus é para nos libertar de nossas ganâncias, de nossas cobiças. Então precisamos estar atentos à palavra de Deus. Deus enviou seu Filho não para morrer naquela cruz por acaso não. Ele morreu naquela cruz, Jesus Cristo, para salvar toda a humanidade. Mas só vai ser salvo aquele que estiver vivendo na prática da verdade, em obediência ao Evangelho, confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e ponto final. Sem Jesus não há salvação. Ou você vai para o céu com Jesus, ou você vai para o inferno com Satanás, o diabo. E ponto final, não tem meias palavras. Não existe essa conversa de salvo uma vez, salvo para sempre. Meu irmão, precisamos estar atentos à palavra de Deus. Hoje estão seguindo influenciadores do mundo,
pessoas que você nem conhece, não sabe o caráter daquela pessoa. Às vezes você está seguindo uma pessoa que está envolvida com tráfico de droga, envolvida com estupro de criança, envolvida com corrupção e outras coisas mais do diabo aí. E você está seguindo aquela pessoa. Meu irmão, siga Jesus. Siga a palavra, porque só ela vai trazer cura, só ela vai trazer libertação, só ela vai trazer salvação para a tua vida, como ela trouxe para mim e para todos aqueles que creem e receberam Jesus em seu coração. Então Davi ficou desesperado. Natã foi lá, o confrontou. E Natã começou com uma história que Deus deu a ele para contar para o rei Davi. Existia 2 homens na cidade. Um era muito rico e o outro era muito pobre. E o homem rico recebeu um viajante na sua casa. E o homem rico, ao invés de matar uma das suas ovelhas, que tinha muitas ovelhas, preferiu matar a ovelha do homem pobre, que cuidava daquela ovelha como se fosse a sua filha, com o maior amor, com o maior carinho. E Davi, ao ouvir essa história, ele se enfureceu. Ele ficou irado. Ele não suportou ouvir aquilo e ele começou a falar: esse homem é digno de morte. Aí o profeta Natã, meu irmão, com toda a autoridade de Deus que estava sobre a vida dele, falou: esse homem é você. Ah, meu irmão, não brinque com esse Deus não. Esse Deus sabe todas as coisas. Esse Deus é poderoso. Esse Deus está aqui, está aí, está em todos os lugares do mundo todo. Então você precisa obedecer à palavra de Deus. Ouça, não endureça o teu coração quando o Espírito Santo de Deus falar. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para falar para você através da minha vida. Em nome de Jesus, porque foi essa palavra que me libertou dos meus vícios da cachaça, foi essa palavra que me libertou das falsas amizades, foi essa palavra que me tirou do caminho da perdição e me colocou no caminho da salvação. E eu estou aqui até hoje e vou permanecer até o último dia da minha vida aqui nessa terra. Em nome de Jesus, eu creio dessa forma. Então Davi falou: esse homem é digno de morte. Então Natã respondeu: esse homem é você. Meu irmão, a palavra de Deus é poderosa. E Davi, ele colheu um fruto muito amargo desse pecado dele. Que Deus ainda falou através da boca de Natã: diga a ele que a minha espada não se apartará da sua casa. Meu irmão, a primeira colheita que Davi fez foi a morte do filho do pecado, o filho que ele teve com Betseba. A criança adoeceu, Davi ficou em jejum e a criança morreu. Depois, Aminon, irmão de Tamar, filho do rei Davi, meio irmão de Tamar, estrupou-a. Depois, Absalão, envolvido por Satanás, roubou os soldados, roubou todo o povo que acreditava no rei, e trouxe para si próprio. E Absalão não somente fez isso, como também expulsou o rei Davi do seu próprio palácio. Botou o rei Davi para correr e queria matar o rei Davi. Mas graças a Deus, o diabo não pode contra o ungido do Senhor. Por mais que Davi pecou, mas ele reconheceu o seu pecado. Tanto é que no Salmo 51, de lá para cá, a Bíblia não relata mais pecado sobre o rei Davi, porque ele confessou o seu pecado. Você precisa confessar o teu pecado. Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que você é um dependente de Deus. Você precisa viver na obediência da palavra de Deus, porque sem ela, nada podemos fazer. Meu irmão, para de acreditar no homem, acredite na palavra de Deus, para de seguir o homem, siga a palavra de Deus por meio do Espírito Santo de Deus que já está dentro de você. É só você abrir a boca, confessar com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar em seu favor nessa terra. Meu irmão, e ali Davi foi expulso do palácio. Mas Deus falou que o que Davi fez em ocultas, escondidas, Deus ia levantar um da sua própria casa, que ia fazer preludio. Absalão não somente expulsou o rei Davi, como também tomou todas as suas concubinas, suas mulheres, e também abusou de cada um, conforme foi dito. Meu irmão, isso é muito sério. Eu estou sendo usado por Deus nessa hora para lançar esse vídeo para que você entenda que sem Deus, nada eu sou e nada nós somos. Precisamos andar com a palavra, viver com a palavra. E essa geração precisa
receber a palavra que fala do inferno, que fala de Deus, que fala da porta estreita e que fala da porta larga. Porque só existem dois caminhos e duas portas. A porta que nos conduz para o céu e o caminho que nos conduz para o céu. Existe outro caminho, a porta que nos leva para o inferno, que é a perdição, e a porta que nos leva para Satanás acabar com a nossa vida de uma vez por todas. Eu te faço uma pergunta: você quer subir na primeira ou na segunda ressurreição? Porque na primeira ressurreição só vai subir os salvos, aqueles que descansaram no Senhor Jesus, porque o crente não morre, o crente dorme no Senhor, para a primeira ressurreição. Agora, se você quiser subir na primeira ressurreição, você precisa aceitar Jesus Cristo. Você precisa morrer para este mundo. Você precisa sacrificar a tua carne para as coisas dessa terra. Você precisa fugir da aparência do mal. Você precisa ser forte no Espírito Santo, não na sua própria força, que a nossa força jamais pode vencer o nosso inimigo, que nossos olhos não veem. Amém? Eu trago essa mensagem com a intenção de despertar você para um grande avivamento e para que você venha o mais rápido possível para os braços de papai. Faça como aquele filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, mas o diabo, enquanto não tirou o filho da presença do pai, esse pai simboliza Deus, ele não sossegou. Então o filho foi até o pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai, com muita tristeza no coração, ele deu. E o filho foi para uma cidade bem longe e lá começou a gastar todos os seus bens com meretriz, com cachaça, com droga, com prostituição, com tudo que o inferno traz para nos afastar da presença de Deus. Mas só que Deus não desiste de nós. Então Deus permitiu vir uma grande fome naquela cidade. Aquele homem foi tão afetado pelaquela fome do país que ele foi trabalhar apacentando o pobre. E porcos para o judeu é uma coisa imunda, é uma coisa abominável. Mas a Bíblia não fala que ele comeu das bolas do porco. A Bíblia fala que ele sentiu o desejo, ele simplesmente desejou. Deus não deixou ele se sujar com as coisas do mundo, com as coisas imundas dessa terra. Por isso que eu falo para você, irmão, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo estão. Ama a Deus, porque Tiago 4,4 fala: aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Meu irmão, seja amigo de Deus, venha para os braços dele. Só que o filho pródigo reconheceu. Ele falou: levantar-me-ei, irei até meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E se você ler a Bíblia, você sabe o final dessa história. Amém, meu irmão? Receba essa mensagem na tábua do teu coração. E eu não estou aqui, meu pai, meu irmão, para te humilhar. Não estou aqui para te condenar, porque eu sou um pecador igual a você, só que eu sou um pecador arrependido. Eu estou aqui para abrir os teus olhos, para entender que o nosso inimigo, chamado diabo, Satanás, ele quer nos destruir, ele quer nos devorar vivo. Mas graças a Deus, Jesus falou para o seu discípulo: é preciso que eu vá para que vos envie o Consolador. E esse Consolador, que é o meu Espírito, vai conduzir vocês em toda a verdade. Ou seja, vai conduzir vocês do Velho ao Novo Testamento, em toda a Bíblia Sagrada. Porque essa palavra aqui, eu preciso edificar a minha vida nela. Eu vou ser como aquele homem prudente. Meu irmão, eu vou edificar minha casa nessa rocha aqui, pode vir as tempestades que for. Eu vou até balançar, mas eu jamais vou despegar. Porque Deus vai me sustentar e vai sustentar você. Que você possa refletir nessa mensagem e receba essa palavra na tábua do teu coração. E que Deus vos abençoe. Fica na paz do Senhor e até ao próximo vídeo.